o maior crime que a Vila da Folha já cometeu em toda a sua história de vida foi perseguir o clã Uchiha. A partir do governo do Tobirama até o governo do Minato, o clã Uchiha foi totalmente perseguido de forma injusta pela Vila da Folha. Pode até comentar sobre os erros do Obito, do Madara, do Sasuke, mas perseguir um clã que tem aí 200 pessoas aí, por conta de 4, 5 pessoas, convenhamos que não faz sentido. Então, cara, na minha opinião, o maior erro, a maior injustiça que aconteceu dentro da Vila da Folha, o maior erro da Vila da Folha foi perseguir o clã Uchiha. Sejamos honestos, o Tobirama, ele tinha pavor, ele tinha medo do clã Uchiha. Isso porque ele conhecia o potencial de poder do clã Uchiha. O Tobirama, ele sabia que qualquer um que nascesse no clã Uchiha tinha um potencial de se tornar extremamente poderoso. Inclusive, tem uma cena onde o Tobirama ele vê o Susanoo perfeito do Madara. E ele simplesmente fica em choque e logo em seguida ele se esconde. Então o Tobirama ele sabia que o clã Uchiha era um clã muito poderoso. E a gente sabe que antigamente dentro do universo de Naruto, clãs muito poderosos eram perseguidos. O próprio clã Uzumaki simplesmente foi perseguido e exterminado do mundo ninja simplesmente porque era um clã muito poderoso. E o clã Uchiha, infelizmente, foi vítima também desse medo, desse pavor que tinha antigamente em Naruto, onde clãs muito poderosos eram simplesmente exterminados por medo aí de pessoas que existiam naquela época. Então, a partir do governo do Tobirama até o governo do Minato, o clã Uchiha ele simplesmente foi perseguido de forma injusta, simplesmente porque o governo da época, o Tobirama, o Hiruzen, o Danzo, eles tinham medo, né, do clã Uchiha. Realmente o Minato ele não perseguiu o clã Uchiha, mas ainda assim existia perseguição aos Uchihas na época que o Minato também se tornou ali Hokage. E detalhe, quem criou a Vila da Folha foi o clã Uchiha juntamente com o clã Senju. E após a morte do Minato, para piorar mais ainda a situação, o clã Uchiha foi colocado na pior localização que tinha dentro da Vila da Folha, dentro de Konoha. O que foi o limite, claramente e logicamente, para o clã Uchiha. O clã Uchiha criou a Vila da Folha, desde o governo Tobirama sendo perseguido e desprezado dentro da vila que eles criaram. Era o clã mais poderoso que tinha e ainda foram colocados dentro da pior localização da Vila da Folha. Isso foi o limite para eles, aonde eles começaram a planejar um golpe de Estado. E o que a Vila da Folha fizeram a respeito? Em vez de tentar ali negociar e até mesmo tratar eles com normalidade, não, a Vila da Folha convence um garoto Uchiha de 13 anos de idade a exterminar, a passar o próprio clã, a própria família, por um problema que eles mesmos criaram, cometeram de forma totalmente desnecessária. Então, além da Vila da Folha perseguir por anos e anos o clã Uchiha, eles ainda convencem um garoto de 13 anos de idade para passar o próprio clã. Sendo bem sério, nessa época, nessa jornada do anime, onde tava essa confusão entre o clã Uchiha e a Vila da Folha, quando eu assisti pela primeira vez, eu estava do lado do clã Uchiha. Eu queria que o clã Uchiha desse o golpe e tivesse tomado o poder da Vila da Folha, porque na minha opinião eles foram totalmente injustiçados, eles foram totalmente desprezados e menosprezados sem motivo algum. Como eu disse, querer perseguir um clã inteiro com 200 pessoas ali por conta de erros de 5, 6 membros do clã não faz sentido. Realmente tem a maldição do clã Uchiha, mas a maldição do clã Uchiha nada mais é que quando um Uchiha ele passa por um trauma muito grande, ele desperta um novo poder, um poder extremamente alto. É nada além disso. Inclusive o Shisui ele tinha um Mangekyo e em nenhum momento ele se tornou um vilão. Inclusive ele estava tentando de forma pacífica resolver essa situação da Vila da Folha e do clã Uchiha. Então não é porque o clã Uchiha vai despertar ali um Mangekyo que eles vão se tornar perversos, né? A própria Sarada também despertou o Mangekyo e derrotou o Ryu. Então não é porque o cara vai despertar o Mangekyo que ele vai se tornar um vilão. A verdade é que o Tobirama ele inventou isso da maldição do clã Uchiha simplesmente para endemonizar, para simplesmente colocar o clã Uchiha como se eles fossem realmente um clã perverso. Mas e você, concorda ou discorda da minha opinião? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe o vídeo, me siga no YouTube e no TikTok. Falou!